Buenas, pessoal. Hoje eu vou falar sobre dermatopatologia das colorações especiais. Meu nome é André Cartel, sou aposentado da URGS Hospital de Clínicas depois de quase 40 anos. Me aposentei há questão de 2 anos por problemas de imunidade. E essas aulas eu dei durante muito tempo, então elas foram refinadas, porque uma das grandes queixas que eu tenho em relação ao ensino de dermatopatologia é o pessoal começar em psoríase. Eu acho que deve-se começar pelo princípio, e todo o princípio é colorações e microscopia normal da pele. Então eu acho extremamente importante, porque apesar de ser uma aula que cai uma ou eventualmente duas questões para quem vai fazer o TED, não vai ter outras abordagens em outras áreas. A gente trabalha muito com a coloração aplicada, caso da imunistoquímica, a gente trabalha muito, mas algumas colorações que a gente trabalha, elas só se sabe o nome, pela cor a gente sabe o nome da patologia, mas só conhece ela se for apresentado. Então eu acho que é uma aula válida. Então, lembrar que uma coloração parece uma coisa óbvia, mas eu resolvi botar esse conceito. É um procedimento que usa um corante, ou, mais frequentemente, eu já vou dizer para você, só tem uma coloração com um corante único, que é azul de metileno, que se usa muito para citologia. Mas colorações até como o GIMPSA, que é usado muito para citologia rápida, é uma série de corantes e de substâncias para fixar chamadas de mordentes. Então, geralmente, é uma combinação de corantes e reagentes para colorir os constituintes das células de tecido, porque a grande maioria não tem pigmentação própria, com exceção na pele dos queratinócitos basais que vão adquirir a melanina do melanócito. O melanócito não tem cor. Células inflamatórias que fagocitaram melanina, lá os macrófagos do plexo vascular superficial. Eventualmente, em situações de hemorragia, em situações de estase, a gente pode ter siderófagos, e em algumas situações excepcionais, podemos ter tatuagem, que raramente é biopsiada, a grande maioria não é. A gente vê muita biópsia de sobrancelha de vovó com tatuagem de sobrancelha, mas não é um achado muito frequente. Então, as cores mesmo constituintes, bilirrubina em pele se vê muito pouco, seria o terceiro, mas as cores, vocês vão ver que elas não são muito exuberantes. Os corantes naturais, eles sempre ficam ao redor do marrom, marrom alaranjado. Nunca sai muito disso. Opa. Não vou entrar nessa tabela, isso aqui ficou no texto que acompanha vocês. Existe todo esse histórico, e é extremamente importante se dar conta que isso foi um problema até a Revolução Industrial, e a própria Revolução Industrial, quando ela criou um excedente de resto de escória do carvão. Essa escória do carvão ela foi utilizada para várias coisas, e um grupo que utilizou de químicos ingleses inclui o Perkin. William Perkin era estudante com 18, 19 anos de idade, quando ele começou a mexer com resíduos de carvão para tentar achar algum medicamento, e terminou achando um corante. Esse corante era um tom de mauve, que é uma tonalidade muito rara na natureza, extremamente rara e extremamente cara, e ele, assim, da noite para o dia ficou milionário, tanto que ele nunca concluiu a faculdade de química. Isso parece assim, uma nota de rodapé, mas a partir dos trabalhos do Perkin com os corantes, que são as anilinas, né, com os corantes artificiais, se cria toda uma indústria gigantesca de química que vai dar ao nascimento a Bayer, a Novartis, que era a Ciba e Sandoz, a Sanofi, a BASF, a Hoechst. E quando se eclode a Primeira Guerra Mundial, elas são todas alemãs, suíças ou francesas. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos perdeu muito material vindo das fábricas alemãs. Eles criaram a deles, né, a própria deles, a indústria americana. Então, ela começou com corantes, isso era extremamente relevante para a indústria de tecidos, mas assim como se cora algodão, se pode corar tecido humano também. Então, a partir daí, a gente vê em toda a história da montagem das indústrias farmacêuticas atuais. É extremamente importante para a gente reconhecer que elas vieram das anilinas, e a partir daí começa a nascer
a coloração dos tecidos que até então eram vistos praticamente sem nada. Se fizeram tentativas com corantes naturais, vinho e alguns outros corantes naturais de alimento. É hiper interessante porque hematoxilina eosina é uma coloração muito antiga, mas ela vai aparecer no final do século XIX. A eosina é um corante mais tardio. Hematoxilina é o único corante natural. Ele é uma tintura obtida de uma árvore chamada campeche, que é uma árvore bastante comum aqui na América do Sul e na América Central. Só para dar uma ideia para vocês como é cortado o material, que às vezes as pessoas não têm ideia, ele é incluído em parafina para poder ser cortado, parafina líquida, ela vai solidificar a temperatura ambiente, se faz o corte e a partir daí a gente vai utilizar uma bateria de corantes. Geralmente elas têm um sentido, né? Mas já fizeram até de trás para diante a cora. É a bateria mais imune a qualquer pessoa atrapalhada. Se vocês corarem de um lado ou para o outro, ele vai dar sempre certo. Então isso é extremamente interessante, porque geralmente os residentes, quando estão começando na patologia, não sabem para que lado às vezes é a bateria, se atrapalham, dá tudo certo. Então o corante de hematoxilina eosina que vocês estão vendo o resultado aqui é o corante universal que a gente vai utilizar 95% das vezes. A hematoxilina eosina foi introduzida pelo Paul Ehrlich, que é o grande dermatólogo ali do final do século XIX e início do século XX, ele morreu em 1915. Ele vai trabalhar em 3 áreas, né? Porque ele não ficou contente com era só coloração, imunologia, é ele que vai fazer toda a teoria das substâncias não celulares, então é ele que vai dar a teoria antígeno-anticorpo, inclusive o prédio que na Alemanha que leva o nome dele tem um formato de uma imunoglobulina, ele que fez a teoria das imunoglobulinas, terminou ganhando o prêmio Nobel por causa disso, e não contente, o último trabalho da vida dele é o desenvolvimento salvação composto 606, que é o primeiro tratamento de sífilis da história, primeiro antibiótico. E, inclusive, a tese dele é utilizada até hoje na pesquisa farmacológica para teste de medicamentos. Então, foi uma cabeça brilhante. Ele é o Einstein da dermatologia. É interessante que a gente fala vermelho e azul, mas não é, né? O vermelho, na verdade, é mais rosado e o azul mais arroxeado. As estruturas que se coram de vermelho são ditas acidofílicas, colágeno, músculo como o músculo eretor do pelo, citoplasma das células, a mucina básica que não é muito aparente, fica esses tons rosados até vermelho. E em azul arroxeado, a gente tem as estruturas então ditas basofílicas, que são as que são ricas em ácidos, só pensar em núcleo, né? DNA, RNA, vocês têm o núcleo das células, o cálcio e outras substâncias minerais, a elastose solar, a mucina ácida, que é a maior parte da mucina. E é interessante porque ela é uma coloração praticamente binária, mas que ela tem uma quantidade de tonalidade suficiente para a gente enxergar. Por exemplo, o colágeno é rosado e o músculo eretor do pelo é rosado. Mas como o músculo ele retém glicogênio e glicogênio não tem cor porque ele se dissolve no formaldeído, na solução aquosa de formalina que a gente utiliza, ele vai ter uma tonalidade diferente da tonalidade do colágeno. Então são diferentes tonalidades que nos permitem enxergar e distinguir estruturas que parecem à primeira vista na descrição terem a mesma cor. Então a gente tem a hematoxilina natural do Campeche, inclusive faz parte da bandeira de Belize, que é um dos países da América Central, mas ele não é um corante que fixa nos tecidos a princípio. Ele tem que ser sempre colocado com uma solução com sais de ferro. Então, geralmente, hematoxilina é escrita hematoxilina férrica. Ela é uma solução, ela não é um corante único. Ela tem uma série de compostos e ela vai ser dissolvida em água. Então, ela é a primeira parte da coloração, sempre se começa com hematoxilina. É um corante que está entrando em extinção, essa árvore está desaparecendo. E o segundo corante é a eosina. A eosina é um corante que tem esse nome pavoroso de tetrabromofluoresceína. Ele é extremamente comum porque ele é utilizado para dar cor à gasolina. Gasolina não tem cor, gasolina é totalmente incolor. Para poder se enxergar a gasolina, porque ela volatiliza, então fazer poça tem risco de incêndio, se fez uma convenção para dar cor, como se dá cor ou cheiro para gases, né? Gás de cozinha, metano não tem cheiro, se bota um cheiro ruim para ele ser percebido
desde o início o pessoal da química tem essas convenções. Ele se dissolve em álcool, então ele é a última parte, então sempre se começa, que seria do lado direito para a esquerda, começa com a eosina lá fixada, sai do material, do fixador, que é aquoso, faz as lavagens em água, passa para a eosina, lavagem em álcool, vai para o xilol para tirar o excesso de resíduos de gordura, e aí é montado o material. E ele vai dar uma nitidez muito grande, porque a gente tem aqui, por exemplo, um carcinoma basocelular. Como o carcinoma basocelular tem mais núcleo do que citoplasma, ele fica bem roxinho, né? À distância, a gente enxerga ele bem arroxeado. E é interessante também porque ele não interfere com os pigmentos naturais. Então, a melanina continua marrom, não vai modificar de cor. Aqui vocês estão vendo um lentigo simples e essas células coradas não são melanócitos. Na verdade, são queratinócitos basais. O melanócito são essas células ovaladas aqui embaixo. Não sei se vocês enxergam minha flecha. Vocês têm essas células ovaladas na basal, mostrando que elas estão proliferadas. Então, uma situação que não forma ninhos vai ser chamada de lentigo simples aqui nesse caso. A segunda grande coloração que vai aparecer, e aí junto com o HE vocês têm 99%, é o PAS, que é um acrônimo de ácido periódico de Schiff, descoberto por um sujeito chamado Hugo Schiff, que trabalhou a vida quase inteira dele na Universidade de Bolonha, na Faculdade de Química. O PAS ele é muito parecido com o HE, mas ele tem uma capacidade de se ligar de uma maneira mais exagerada e deixar com um tom de rosa chiclete, rosa choque, estruturas proteicas, como a fibrina, o glicogênio, então estruturas ricas em açúcar, como células musculares, tanto lisa quanto esquelética, mucopolissacarídeos, incluindo a parede de fungos. E existe um truque que se utiliza muito, às vezes vocês veem o material PAS-D, né, a PASD. Ele é PAS diastase. Diastase é uma enzima que tem na saliva. Não precisa comprar diastase. Se vocês quiserem economizar, vocês podem cuspir na lâmina. Eu estou falando sério. Tá? Ela destrói o glicogênio. E as estruturas que são sensíveis, retiradas pela diastase, a gente chama de diastase sensível. As que ficam são chamadas de diastase resistente. Isso em pele tem pouquíssima utilidade. Só para dar uma ideia, isso é questão de prova. Eles vão botar estruturas arredondadas, PAS resistentes. Eles estão descrevendo provavelmente um criptococo. Tá? Os fungos coram muito bem. E existe uma coloração que os americanos adoram, chamada coloração de Gridley, em homenagem a uma técnica chamada Mary Gridley, em que ele é um PAS, mas ao invés de ele ter um fundo rosado avermelhado, ele é contrastado com um tom de amarelo. Então, ele fica, o PAS fica rosado e o fundo fica amarelo, e destaca melhor, porque como o PAS ele é todo rosa, ele parece uma cor lavada. Então, a gente faz um contraste com a hematoxilina, mas mesmo assim é uma cor um pouco monótona. Ele parece um HE mais rosado do que o habitual. Então, vocês têm aqui no caso, PAS corando de maneira irregular a zona da membrana basal, a gente não vê membrana basal em microscopia óptica, pegadinha, né? Vocês têm, inclusive, uma falha, uma interrupção, e esse espessamento da zona da membrana basal ou da área juncional decorre da deposição de imunoglobulinas, porque vocês estão vendo um caso de lúpus eritematoso. Aí é uma clássica, lúpus eritematoso vai apresentar esse tipo de coloração borrada. Parece uma canetinha de colorir, assim, pintada por criança, né? Borradinha, ela não tem uma cor muito exata. E é interessante que esse mesmo padrão tintorial a gente vê na imunofluorescência, quando faz pesquisa de imunoglobulinas e fibrinogênio nos casos de lúpus, suspeitos de lúpus. Aqui vocês têm uma técnica que eu uso bastante pessoalmente. Eu gosto de fazer uma contracoloração do PAS para ele não ficar tão aborrecido com Alcian Blue. O Alcian Blue ele cora as mucinas. Isso faz com que, em casos muito excepcionais, ele core fungos de cor de rosa e a parte da mucina externa de azul, com esse efeito que lembra aquelas camisetas hips tie-dye. Esse tipo de padrão é exclusivo da criptococose. Não existe nenhum outro fungo em ser humano. Em animais tem,
mas em ser humano é uma característica. E como isso é muito barato de fazer, e ele dá uma tonalidade muito melhor, ele dá um certo contraste, eu normalmente utilizo, porque o custo disso aqui é muito baixo. Então, tu pode fazer, automatizar isso dentro da rotina, ao invés de pedir de vez em quando. Faz sempre de rotina, porque se perde menos tempo e a coloração fica melhor de ver. Dizem que a tonalidade parece um HE à primeira vista. Então, sempre que vocês olharem uma coloração, tem que ter uma legenda dizendo qual coloração é, porque elas são todas muito semelhantes. Elas não têm uma identidade muito grande. E geralmente nas provas eles colocam. É muito raro eles perguntarem. A não ser que eles perguntem ao contrário. Isso aqui é uma criptococose, qual é essa coloração? Mas olha, praticamente nunca cai em prova de TED desse jeito. Eu coloquei uma coloração similar para fungos, que é o muscarmim. Desculpa, isso é a coloração da Mary Gridley. Eu vou mostrar por que eu confundi com o mousse carmim, porque elas são iguais. Tá? O mousse carmim também tem fundo amarelo. E a gente só sabe lendo a legenda, né? Eu fui olhar agora a legenda, que no caso é um grão de madurela, vocês têm um grão corado com um fundo amarelo. Tá? Então, esse é o famoso PS de fundo amarelo ou coloração de Gridley. E vocês vão ver que o mousse carmim, ou ele é corado de fundo azul ou fundo amarelo, ele é absolutamente igual. Aqui, de novo, um caso de criptococose. O mousse carmim, ele só é utilizado para duas situações em pele. Ou criptococose, o único fungo que cora bicolor, PAS é o Semblu, e o único que cora mousse carmim é o Cryptococcus, mas cora mal. E, eventualmente, ele é utilizado para doença de Paget, tá? Como a imunistoquímica dos anos 90 para cá dominou o mercado e é muito mais interessante, já que as pesquisa de receptores de estrogênio, progesterona, pesquisa de HER2, não se faz mais muscarmim, ela é uma coloração caindo em desuso rápido, ela está desaparecendo, muitos lugares já não fazem, no clínicas, por exemplo, não se fazia desde o tempo que eu era residente. Aqui vocês têm uma criptococose, aquela mucina azul aqui no caso ficou transparente. Vocês veem que ela não tem cor se a gente não utilizar uma coloração. Opa. Aqui vocês têm uma coloração também pouco utilizada, cristal violeta. O cristal violeta ele consegue ficar em microscópios de imunofluorescência com essa tonalidade brilhante, que de novo no caso é criptococo. Tá? Não é uma coloração muito usada. Ele é uma coloração que às vezes o pessoal utiliza em preparações rápidas, mas de uma forma geral ele é nota de rodapé. Para cair numa prova realmente a pessoa tem que ter amanhecido num dia muito ruim, dormiu de calça bem molhado pelo jeito. O Zil Nelson e não Nielsen, como dizem. Por que ficou na cabeça das pessoas que a coloração é de Zil Nielsen? Primeiro ele era dinamarquesa, então é aí que se lê Nelson mesmo. Nielsen é como os americanos pronunciam, e aí ficou na cabeça das pessoas que o nome do tiozinho era Nelson, mas ele não era Frederic Nelson, não Nielsen. E o Franz Zil. O Zil Nielsen não é uma coloração nem do Zil nem do Nielsen como a gente conhece hoje. Ela foi modificada 6 vezes. Tá? Então, o Zil e o Nielsen foram os últimos de várias pessoas da lista que fizeram a modificação. Mas a pessoa que introduziu isso não foi eles. Mas ficou na história, né? Ficou com o nome da coloração. E ela vai corar de vermelho os bacilos álcool-ácido resistentes, principalmente tuberculose e lepra, que é geralmente o que a gente mais utiliza, mas ele pode curar outras situações, em especial actinomicetos e eventualmente fungos. Não são usados para isso, mas como actinomiceto e inocárdia são difíceis de curar para tudo, se corar para tudo, ou é actinomiceto ou é inocárdia, né? Se cora com gram, se cora com groco, se cora com zil, vocês praticamente estão dando assinatura, principalmente de inocárdia, que é raro para caramba, actinomiceto é mais comum, mas inocárdia é extremamente raro. Ele não faz diferenciação se é micobactéria tuberculose, lepre, ou se é micobactéria atípica. Todas elas vão ter a mesma apresentação. É óbvio que quando a gente começa a ver uma grande quantidade de bacilos, 2 bacilos numa foto já é uma grande quantidade, eu sei que ou esse paciente tem uma imunodeficiência, que esse caso é tuberculose em HIV,
ou uma micobacteriose atípica, tá? Então, ele pode curar, eventualmente, protozoários também. A Leishmania ele pode curar. É uma coloração bastante utilizada em doença granulatosa, é obrigatório. A gente faz essa coloração de rotina. Existe uma variante dele que é bastante utilizada aqui no Brasil. No Brasil é chamada coloração de Fit-Faraco, tá? Fora do Brasil ela é chamada só de Fight, não Fit, Fight. A coloração de Fight ela é bastante utilizada, mas para lepra ela é melhor do que o ZIL. Qual é o problema dela? Ela leva pelo menos 24 horas para ficar pronta, então os técnicos não gostam de fazer. Tem que ter um serviço de pele muito bom para que seja feito. Geralmente os dermatologistas pedem Fit-Faraco e não pedem Zilnilsen. Nelson, óbvio, como eu falo também errado. Então, é uma coloração bastante citada na bibliografia de pele, tá? Então, anotem aí, porque Fit-Faraco é uma coloração específica, mais específica, cora melhor o bacilo para lepra. O Mycobacterium tuberculose e principalmente as micobacterioses atípicas, micobacteriose atípica cora até com cuspe, tá? Ela cora com PS. Querem saber, às vezes, subtipos, tipo Mycobacterium ave intracelular e cora com PAS. Tuberculose não cora, tá? Em pacientes com lepra, se tu fizer a mesma técnica do ZIL, vocês vão ver que cora muito pouco. Ele é muito frustrante, porque ele é um bacilo muito menos, com menos afinidade tintorial. Então, se criou colorações, o caso do Fit-Faraco, por que ele leva 24 horas? Porque ele fica imerso 24 horas na coloração para poder aumentar a afinidade. Então, está se forçando a barra para o corante penetrar mais, para ele ficar mais rosado. E principalmente em formas indeterminadas ou em formas tuberculoides, vocês veem praticamente meio bacilo por quilômetro quadrado, é muito pouca coisa. Então o FIT é utilizado principalmente para estudo de lepra. O caso do Brasil, que é o segundo, terceiro lugar mundial, é extremamente importante. Aqui vocês estão vendo um caso de Mycobacterium ave intracelular, parece globia, né? Como é que eu sei? Porque a lâmina é minha. Tá? Não dá para fazer diferença de hanseníase, mas o bacilo da hanseníase tende a ser menorzinho. Então, se tu tem um olho muito bom e está acostumado, tu fica desconfiado quando tu vê, porque eu acho que esse bacilo é muito grande. O bacilo da lepra é menor mesmo quando na globia. A prata, ou chamado também de GMS, existem várias colorações. No Brasil, a coloração mais utilizada é o Grocod de fundo verde, tá? Mas existem outros métodos, Gomori, Grimélios ou prata metenamina, que é a coloração mais antiga. Essas colorações, todas elas são similares. Guardem só o Grocod, porque os outros são praticamente a mesma coisa, só não confundam, porque todo mundo bota Grocod, Gomori, Grimélios são para fungos. Aí a tendência é com G, né? Gridley é prata. Não, Gridley não é prata, Gridley é PAS de fundo amarelo. Tá? Só cuidado com a Mary Gridley, porque essa dá uma certa confusão. Ele cora principalmente o fungo de preto, mas ele é uma coloração parecida com fotografia antiga. Ela tem que ser revelada. E se tu utilizar o revelador, que é calor, coloca ele numa estufa quente e deixa por um determinado tempo. Quanto mais tempo na estufa, mais coisas ele cora. Ele cora melanina, fibras elásticas, hemácias, núcleo de neutrófilo. Tudo isso pode ser corado. Então, tu tem que procurar, por exemplo, a membrana de duplo contorno. Não adianta olhar, a prata corou. Não é bem assim, tá? Muita coisa cora por prata, principalmente uma prata que ficou muito tempo aquecendo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, que isso é uma pegadinha. Mas isso é uma pegadinha mais para dia a dia de patologista. Para prova, eles botam lâminas maravilhosas. E que vocês têm aqui o fundo verde. Antigamente se usava um fundo marrom amarelado. Isso vocês não vão ver mais. E vocês têm aqui um fungo bastante característico, que é uma grande quantidade de fungos. Vocês não têm noção de tamanho, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia, isso aqui é 10 micras, que é o tamanho de uma hemácia, o diâmetro médio de uma hemácia, e todos eles estão embolados, lembrando uma amora. Quando vocês têm essas estruturas muito próximas uma das outras, significa que elas são intracitoplasmáticas obrigatórias. E aí já começa a aparecer alguns fungos
principalmente associado à imunossupressão. Tá? Então, esses fungos, que eu pessoalmente chamo muito fungo que se beija, porque ele está próximo, eles fazem outras coisinhas, mas vamos dizer aqui, para o horário, né, das crianças, eles estão se beijando, isso aí é histoplasmose. Tá? Quando tem muito fungo, mas eles não se beijam, provavelmente vocês estão vendo caso de criptococcus, que eu tinha falado antes. Tá? Então, normalmente é assim que vocês vão ver. Aqui é um aumento de 400 vezes. É um grande aumento porque ele é um fungo muito pequeno. Aqui vocês estão vendo a antiga coloração de Grocott. Tudo isso é Grocott, é receita de coloração, então vocês podem ter as tonalidades que vocês querem. Esse Grocott é o de fundo amarelado, mas ele não é o do Gridley, isso aqui é prata. Vocês veem direitinho a membrana de duplo contorno e vocês veem que o esporo mãe é maior do que os esporos filhos e que dão essa aparência que parece uma tartaruga vista de cima. Isso é característica de paracoco, né? O paracoco tem esse aspecto. Quando tem duas, é a orelhinha do Mickey Mouse. Quando tem mais, roda de timoneiro ou tartaruga. O Giemsa é uma coloração que para a pele ficou importante para estudo de mastócitos pela propriedade de metacromasia, que foi descrita pelo Ehrlich também. O Ehrlich tem um trabalho imenso em descrição de técnica de coloração e aplicação. A metacromasia é a capacidade de algumas substâncias reagirem com um corante, produzindo uma cor diferente daquela cor. No caso do Giemsa, é uma coloração azul que fica com uma tonalidade violeta, com um tom mais roxo do que azulado. Essa característica é muito chamativa no mastócito e ajuda muito a fazer a avaliação quando não se tem imunistoquímica, além de ser bastante rápido, é muito mais rápido. Imunistoquímica eu levo de um dia para outro. Um Giemsa eu vou corar em 1-2 horas no máximo. Ele cora também para a prova, ele também vai ser utilizado para curar protozoários. Agora, se tu não enxerga leishmaniose no HE, tu não vai enxergar em Giemsa, tá? Só para prova, isso é algo assim que não serve para a vida real. A gente só guarda essa questão de protozoário igual a Giemsa em situações de prova. Duas coisas, pessoal, eu tô com essa reação, então eu tô com a garganta e o nariz coçando, tá? Por isso que eu tô botando o dedo no nariz o tempo todo. Peço desculpas. Esse caso aqui é do trabalho de mestrado da Vanessa Cunha, da professora Vanessa, lá no início da carreira dela, e eu ajudei fazendo o trabalho com mastocitose em crianças, né? Foi um estudo de mastocitose em crianças, e vocês veem que os núcleos não têm metacromasia. Quem tem capacidade de metacromasia são os grânulos de heparina, não de histamina, por favor. Isso também é questão de prova. Eu sei que tem mais histamina que heparina, mas é o grânulo de heparina que faz essa coloração com esse tom de violeta, que é muito bonito, diga-se de passagem. Coloração de PELs, já começam a cair aqui as frequências, é uma coloração também chamada de azul da Prússia, porque ela cora material que contenha núcleos de ferro, principalmente hemuciderina, em azul. E detalhe, ele não cora hemácia viável, ele só cora se a hemuciderina estiver exposta com o núcleo de ferro exposto. Então aqui é um caso de sarcoma de Kaposi, não dá para ver o sarcoma de Kaposi, só dá para ver hemuciderina. Qual é o problema do PELS? Vocês viram que muitas colorações eu consigo enxergar o tecido. Agora, se eu disser para vocês que isso é osso, que isso é rim, que isso é fígado, que isso é pele, que isso é cérebro, parece tudo a mesma coisa. A única coisa que sarcoma de Kaposi não dá em cérebro, dá em qualquer lugar menos no cérebro. Não se sabe bem por quê. Mas é interessante porque vocês têm aqui nitidamente uma grande quantidade de hemuciderina. A gente vai utilizar, por exemplo, em avaliação de púrpura pigmentado, né? Tá pensando numa dermatite púrpura pigmentada, normalmente ela vai ter sempre algum grau de hemuciderina junto ao processo inflamatório, pelo menos na fase crônica. O alto azul é uma coloração que a gente utiliza para avaliar mucina, mas existem outras colorações e eu utilizo ela pessoalmente contracorada com o PAS, porque ele dá uma tonalidade mais parecida com a toxilina eosina e o contraste é melhor. Tá? A gente pode olhar também espessamento da junção e curar a citologia de Tzanck, apesar que no caso do Tzanck eu prefiro fazer HI rápido, porque é a coloração que eu estou mais acostumado. Tá?
Em métodos citológicos, eu posso trocar o Alcium Blue por azul de toluidina ou glifosato. Então, isso depende do gosto do freguês. Eu realmente não gosto porque fica tudo azul. Eu gosto sempre de fazer contraste, e HE é mais fácil do que fazer PS. Não se faz PS em citológico, não tem como fazer. É uma limite do método. Tá? Então, aqui no caso, vocês têm uma coleção de mucina numa pele espessa. Isso aqui é um cisto mixoide digital, aqueles que acontecem geralmente sobre o terceiro dedo do pé, em quem usa aquele sapato de bico fino para Tiranossauro Rex, que só tem 3 dedos, e aqui vocês veem ele corando a mucina de azul. Ele tem esse tom de azul, piscina bastante importante. As pessoas às vezes falam, por que é tão ruim olhar a mucina? Porque 90% da mucina é água. É uma gelatina, vocês estão dando cor à gelatina. Como é que a gente consegue corar uma coisa que é pura água? Joga mais tinta, porque a água é solvente universal. Então, muitas vezes, quando vocês vão olhar mucina no laboratório, vocês ficam meio frustrados porque estão olhando uma coloração lavada. Essas colorações que a gente faz para slide, para imagem, geralmente elas são colorações que a gente faz 2, 3 vezes mais o tempo necessário para ficarem mais bonitas. Coloração para colágeno, são colorações que a gente vai utilizar em diferenciar a fibrose de uma esclerose numa pesquisa de esclerodermia. Eu já vou dizer para vocês que elas são usadas muito poucas vezes, porque elas não melhoram a questão da pergunta. Tá? Às vezes eu tenho um depósito rosado e quero diferenciar, por exemplo, colágeno de substância amiloide. Aí é legal, porque a substância amiloide não cora e ela fica com um contraste bem bonito. A coloração mais utilizada é o VG de Van Gisson, tá? Alguns chamam de Ginson, né? Mas é Gisson mesmo, não tem o N aqui. Ele cora a fibra elástica em preto, os núcleos também ficam pretos, o colágeno em vermelho e tudo que não for colágeno fica em amarelo. Tá? Em pele, como tem muito colágeno, é muito pouco interessante, porque fica tudo muito parecido. Mas às vezes a cicatriz recente ela não cora para Van Gisson. Então vocês conseguem enxergar zonas de cicatriz recente. Isso assim para cirurgião, eventualmente eles pedem para a gente fazer análise do grau de cicatrização em material de pesquisa. O tricrômico, que pode ser verde ou azul, ele é utilizado principalmente para avaliação de fibrose, quando ela é muito incipiente, em situações de alopécia cicatricial, principalmente líquen plano pilar e ai meu Deus do céu, a alopécia frontal fibrosante ou generalizada fibrosante, que elas são histologicamente a mesma coisa, a gente não consegue diferenciar histologicamente uma de outra. Quando tu tem fibrose muito escancarada, tu não precisa de coloração especial. Então essas colorações elas são pouco usadas e as poucas vezes que são usadas são só em situações muito tênues, que tu sempre vai ficar em dúvida. Por isso que a utilização delas, eu vou pedir assim, uma coloração dessas uma vez por mês, a não ser em estudo de cabelo, né? Picrocílios também é utilizado em colágeno neoformado, mas em pele eu nunca vi muita utilidade. Ele é mais utilizado para fígado. Aqui vocês têm a presença do Van Gisson corando a fibra elástica em preto. Aqui vocês têm associado uma coloração de prata modificada, que ressalta essa coloração. O Van Gisson dá o colágeno em vermelho, e o que não é colágeno, citoplasma aqui, folículo piloso, citoplasma e epiderma, dando essa tonalidade amarelada, tá? Então, vocês têm aqui uma coloração positiva para o colágeno que é residual. Mas vocês veem que a utilidade dela ressalta só a fibra elástica, às vezes no HI não está tão ressaltado, para ver se ele é fibrilar e fininho. Aqui no caso, contrastado com o corante para fibra elástica, para ver se está aumentado ou não está aumentado. Isso é pele normal, não tem uma cara muito relevante. Nesse caso aqui, vocês têm uma placa de... Uma placa não, desculpa. Um ateroma que embolizou, ele se soltou durante a manipulação cirúrgica, estavam botando um stent e saiu um êmbolo da placa de ateroma e obstruiu um vaso na perna, e o paciente terminou fazendo uma necrose tecidual. Então isso é uma vasculopatia por êmbolo de aterosclerose.
mostrando colesterol negativo, e como já era uma lesão mais tardia, ela já tinha dado um certo grau de fibrose da parede. A parede muscular não fica com esse tom tão rosado. E aqui o colágeno, né, mostrando que a lesão estava no hipoderma. Aqui vocês estão vendo o tricrômico verde e o tricrômico azul, mostrando que o colágeno ou fica com um tom de verde bem exuberante e todo o resto fica com outras tonalidades, ou azul bem exuberante, também em pele normal. Tá? Eu trabalho muito pouco com alopecia, geralmente vai para Ana Letícia, então não tenho muito de cabelo. Aqui mostrando fibrose numa parede arterial, uma arteríola, pequeno calibre, num fenômeno bastante badalado chamado endarterite obliterante. E a primeira coisa que vem na cabeça de endarterite obliterante é sífilis. E esse caso é de um paciente com esclerodermia sistêmica. Então, todas as situações de fibrose de parede de vaso podem gerar endarterite obliterante. Lúpus pode dar endarterite obliterante. Dermatomiosite em criança pode dar endarterite obliterante. Cuidado, às vezes esse chavão de endarterite obliterante é igual a sífilis, não funciona. Outras situações podem gerar. Vocês veem que a parede ficou bastante alinizada, fica bem interessante, porque dá esse aspecto da fibrose concêntrica. Fibras elásticas, a gente tem a orseina, que é mais utilizada no nosso meio, a coloração de Weigart é utilizada pelo pessoal da neuro, e a outra coloração que a gente utiliza muito é o Verhoef. Geralmente, o Verhoef é a coloração que se usa junto com o Van Gisson. Por isso que eles aparecem na lâmina, às vezes, com o nome de VVG, de Verhoef Van Gisson, tá? Então, aquele preto que a gente está vendo, ele não é de Van Gisson, eu tenho que botar o Verhoef. Mas quase sempre elas vêm juntas. É muito difícil tu ver só um Verhoef ou só um Van Gisson, quase sempre elas estão juntas. A coloração ela é similar, se vocês tirarem o Van Gisson, todas as três vão parecer a mesma, tá? E elas são derivadas, a orseina é derivada de um líquido, só por curiosidade. Aqui vocês estão vendo um caso de elástica interna, tá com um aspecto duplicado, triplicado, parece borrado, né? Ela começa a se duplicar e refazer, e vocês veem que o espaço subendotelial está espessado. Esse padrão de fragmentação, chamado de fragmentação, vocês veem que ela está quebrada, de vez em quando falta a continuidade da elástica interna. Ela é característica de uma doença vascular, de uma vasculite de vaso de médio calibre, chamado poliarterite nodosa, tá? Teria uma beleza se fosse assim, mas a poliarterite nodosa é a que mais dá isso. Mas qualquer vasculite de médio vaso ou vaso de grande calibre pode dar isso, tá? É que a poliarterite nodosa é a que mais dá. Periarterite nodosa também pode dar isso, que é uma variação de tema, mas é importante de saber que geralmente questão de prova, esse aqui é o Van Gisson, vocês veem que a fibra elástica ficou preta, a muscular ficou amarela. Se lembra que eu falei para vocês que ele não cora músculo e da endarterite estava corando de verde, um tricrômico? Então, isso aqui não cora. E o lado de fora, que tem um pouquinho de colágeno na adventícia desse vaso, está corando para colágeno. Então, é interessante, né? Vocês veem bem onde é uma hipertrofia e quando é uma fibrose. Aqui, a fibrose ela é subendotelial. É entre as células endoteliais e a camada elástica interna, porque geralmente esse espaço ele é colabado, não tem quase nada ali, tu não enxerga em microscopia óptica. Quando esse espaço está visível, tem alguma doença. Qual é a doença que mais causa alteração nesse espaço? Doença aterosclerótica, tá? Então ela também não é uma característica. Lembrar que as estruturas elas são muito redundantes em termos de apresentação de fenômenos. Aqui vocês estão vendo a orseína, você já tem uma obstrução, inclusive com fibrose da parede. Vocês veem que não tem extinção na orseína de nenhuma estrutura, só a camada elástica. Aqui está bem duplicada, numa poliartrite nodosa. Esse aqui foi um rapaz de 23 anos que foi amputação. Eu lembro desses casos porque eles são raros. E deram necrose por aterosclerose, pediram revisão. E eu fiz a coloração dos vasos e apareceu esse padrão bastante característico, junto com as outras características, aneurisma de artéria renal, aneurisma de coronários. Num paciente de 23 anos não tem muita coisa, né? E que a gente vai fazer coloração, principalmente a pesquisa de sorologia para ANCA. Esse caso aqui,
coloração da elástica em preto e marrom e rosa, em tonalidade de vinho, é o Van Ginson, preto é o Verhoef, que é o primeiro V. Vocês estão vendo que esse material elástico está atravessando o epiderma, né? Saindo da derme e atravessando todo o epiderme, formando um ninho, um túnel. E esse túnel é chamado de perfuração. Então, vocês estão vendo uma situação extremamente rara, mas extremamente característica, que é elastose serpiginosa perfurante, nesse caso, num paciente adolescente com alteração, com retardo mental. Aqui vocês estão vendo a Ursena com fundo amarelo. Falei para vocês, pode botar a cor de fundo que vocês quiserem, só para dar mais destaque. Aqui vocês estão vendo a fibra elástica normal e a fibra elástica grumose. Ela forma esses grumos principalmente em situações de degeneração. A degeneração mais comum é a elastose solar, em que ela fica aumentada, mas em vez de formar um padrão fibrilar, ela forma um novelo todo irregular. Então, aqui no caso, uma elastose solar. Não se faz isso de rotina, né? Isso é só curiosidade acadêmica. Vermelho Congo é uma coloração utilizada especificamente para pesquisa de substância amiloide, não cora absolutamente mais nada. Existe uma alternativa antes ou quando se fez a utilização de imunofluorescência e utilização de microscópio de imunofluorescência, se descobriu que tinha uma coloração chamada tioflavina T, que fica fluorescente nesses microscópios com luz ultravioleta. Ele fica com um padrão fluorescente em verde, geralmente, né? Não tem uma tonalidade escorante, são colocados geralmente tonalidades verdes. Nesse caso, a coloração ela tem uma tonalidade rosa laranjado, e quando coloca a luz polarizada, ela fica com uma tonalidade verde, cor de casca de maçã verde. Então, vocês têm aqui o depósito de substância amiloide ao redor de uma artéria de médio calibre da pele, profunda da pele, e o que está corando aqui desse verde claro é o verde claro que é a substância amiloide. Uma coisa que vocês devem notar é que ele não cora muito bem, né? O vermelho Congo não cora. Ele cora uns 30% da substância amiloide. E isso está relacionado com a incidência da luz. A forma como a substância está depositada, ela vai refletir esse tom de verde ou não. Isso é fortuito, né? Então, uma coisa que é meio frustrante é por que não cora direito? Porque depende da sorte, né? Então, a coloração, para ficar positivo, tem que ter essa tonalidade de verde bem brilhante, lembrando casca de maçã verde. Aqui a tioflavina T, só por curiosidade, eu coloquei, se perguntarem numa prova. O Orphan Stereo é uma coloração que se fala muito, mas se faz muito pouco. A gente tinha acesso no clínicas, então eu vi bastante o Orphan Stereo. E só para saber, na literatura, para a pesquisa de espiroqueta e eventualmente de outras bactérias, existem mais duas colorações que são absolutamente iguais, chamada coloração de Levadite e a coloração de Dieterle-Steiner. Tá? É tudo a mesma coisa, são só nomes porque mudou uma das substâncias para curar. Elas são utilizadas para espiroqueta e para o bacilo da angiomatose bacilar, que foi a coisa que eu mais vi na época, né, da ascensão ainda da AIDS, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela não é uma coloração muito bonita, né? O Starry até pode lembrar alguma coisa estrelada, mas não tem nada estrelado, porque ela é uma coloração que cora de marrom escuro, quase preto, com um fundo que é marrom. Tá? As fotos que eu vou mostrar aqui têm iluminação, então elas ficam amareladas, mas ela não é. Ela é extremamente escura, é uma coloração que eu sempre digo. Demora muito a analisar e termina sempre com dor de cabeça por falta de contraste. Então aqui vocês estão vendo fundo amarelado, vocês estão vendo uma espiroqueta gigantesca, isso é a assinatura de sífilis, né? Ela é a maior das bactérias com esse formato. Então esse padrão em saca-rolhos é bastante característico. Aqui não é exame em vivo, né? Vocês não vão ver ela assim, andando, né? Fazendo a torção característica que se faz em exame de campo escuro. Aquelas estão fixadas. Malacoplaquia é uma doença muito rara em pele, ela é mais comum em trato geniturinário, principalmente no rim, mas em pele ela dá uma histiocytose com microcalcificações, que são essas esférulas, às vezes concêntricas, que parecem fungos. A gente olha, um monte de histiócitos, são essas células com citoplasma rosado
e com núcleo um pouco claro, salpicado com nucleolo, e vocês têm essas esferas, às vezes não parece um fungo. Essa estrutura calcificada é chamada de corpos de Michaelis-Gutmann, e aí vem a coloração que a gente utiliza, né? Essa coloração que é raramente usada, chamada coloração de Foncós. É a mesma lâmina, olha a quantidade de material calcificado formando esses corpúsculos. Mas, de novo, eu tenho que saber que isso é um Foncossa, porque senão eu olhar, como elas são redondas, isso aqui parece criptococose de longe. Tá? Então, cuidado com isso. Dentro de um contexto de pesquisa de malacoplaquia ou falar em corpos de Michaelis-Gutmann, tem que pintar na cabeça a coloração de Foncossa. São colorações muito pouco utilizadas. Fontana Masson a gente utiliza muito para pesquisa de discromia, principalmente pensando em vitiligo, que ele vai negativar, não vai apresentar a pigmentação, ele vai ter esse fundo marrom claro e a melanina vai ficar com essa tonalidade preta, quase sempre formando um chapeuzinho na porção apical da célula, chamada de sunny side, tá? Não tem tradução lado ensolarado. É como se fosse um chapeuzinho, porque ele tem que proteger o núcleo de onde vem a radiação. A radiação vem do lado externo. Não adianta, a natureza ela é econômica, ela não vai gastar melanina em célula morta, então ele não vai jogar para a camada córnea, a não ser que a pele seja muito pigmentada ou uma lesão pigmentar, e nem vai jogar para qualquer lado aleatório, ele vai jogar principalmente na porção apical. E só para vocês olharem, essa célula que não tem nada no citoplasma é um melanócito. Melanócito não retém melanina. Quem retém melanina é o queratinócito basal, porque é lá que é importante de fazer a salvaguarda contra o efeito danoso da radiação ultravioleta. Tá? Aqui vocês têm o Fontana Masson, num caso de criptococcus. Ah, criptococcus é corado por melanina? É corado por melanina. E por que isso não está no livro? Não sei. Tá? Geralmente a gente tem lá os fungos corados, nunca aparece criptococose, mas a melanina aparece em pequena quantidade na grande maioria dos fungos que causam doença. Por quê? Não se sabe muito bem como é o mecanismo utilizado como antioxidante. Tá? A melanina ela só faz proteção ultravioleta em seres humanos. Todos os outros animais têm casco, andam embaixo da terra, embaixo d'água, tem pelo. Quer dizer, a maioria não vai utilizar. Árvore, banana, o que mancha a preta da banana? É melanina. Elas aumentam à medida que a banana amadurece para evitar a putrefação. Elas são utilizadas como antioxidantes. E a gente sabe que criptococcus, quanto mais melanina expressa, mais resistente ele é a antibiótico. Tá? Isso já apareceu no trabalho, não pense que essa nota de rodapé é uma coisa bem curiosa, mas a gente não consegue quantificar ou utilizar isso para ver qual o melhor antibiótico, antifungicida que eu vou utilizar nesses casos. Mas é uma curiosidade, se a gente corar fungo, vai ter uma surpresa muito grande, que mesmo pequenas quantidades que não aparecem na hematoxilina eosina vão curar no Fontana Masson. Tanto faz Fontana Masson quanto Masson Fontana, viu? O nome é utilizado das duas formas. O Tzanck, o Arnaud Tzanck, foi um francês que morou boa parte da vida de adulto mais velho no Chile, porque ele era judeu na época que a França foi invadida pelos alemães, e ele resolveu viajar para o Chile, passar uma boa temporada lá, passou uns 10 anos da carreira dele, e ele desenvolveu uma técnica para curar lesão acantolítica. Então, a coloração de Tzanck não é para ver infecção viral originalmente. Ela foi formulada para avaliar doenças acantolíticas como doença de Darré, porque o Darré tinha sido professor dele, ou as células de Sivat, porque o Sivat tinha sido um dos professores dele. Então é interessante que essas colorações que a gente tem ideia de que elas são para olhar infecção herpética, na verdade, originalmente elas foram para ver doenças bolhosas acantolíticas. Posteriormente, a Tzanck é mais utilizado, eu vou dizer para vocês, dos anos 80, 90, principalmente com a AIDS, a gente começou a utilizar muito para avaliar doenças virais do grupo herpes. Mas originalmente é utilizado colorações, aqui vocês estão utilizando coloração para célula sanguínea, coloração de Wright, mas pode ser utilizado GIMPs, azul de toluidina, até só azul de toluidina. Desde que a pessoa esteja acostumada, a gente vai utilizar a coloração que quiser, a que está mais acostumado.
Eu, pessoalmente, utilizo hematoxilina eosina rápida, que é a coloração que eu uso todos os dias. Porque Giemsa, ele dá muito artefato, ele dá umas células muito grandes e hipercoradas. Quando tu olha, tu acha que é tudo maligno se tu não está acostumado a examinar. As células ficam enormes, com uma coloração escura e borrada. Então, se tu não está acostumado a ver, tu leva um susto olhando coloração de Giemsa nessas colorações de citologia. Luz polarizada é só para saber que são duas lentes que a gente coloca em a posição. Isso aparece muito em câmera Polaroid, né? A câmera Polaroid utiliza um filtro de luz polarizada. Hoje tem óculos de luz de lente polarizada. Vocês giram para diminuir a passagem de luz e alguns elementos ficam refráteis, por exemplo, cristais. Então a gente tem dois cristais na pele, né? Cristal de cálcio, né? Carbonato de cálcio, que fica branco, e cristal de urato. O cristal de urato na gota, no tofo gotoso, ele normalmente tem uma cor que lembra arco-íris, tem todas as cores do arco-íris: verde, laranja, vermelho, amarelo, então elas dão uma tonalidade muito bonita. Esse material aqui é um tofo gotoso, material de tofo gotoso sob luz polarizada. Microscopia eletrônica não se faz praticamente nada. Aqui só para vocês verem, foi uma pesquisa do pessoal da Unicamp, quando eles trabalharam com paracoco, mas é algo que praticamente não se faz. Aqui em cima um azul de toluidina que eles usam para controle. E microscopia eletrônica por varredura dá essas fotos lindíssimas que vocês estão vendo aí de um Sarcoptes scabiei passando num túnel. Para ver sarna desse jeito é uma coisa que fica até elegante, dá até vontade de ter sarna. Bom, primeira coisa, microscopia eletrônica não tem cor. A esse nível, as estruturas são todas preto e branco. Tá? Geralmente elas vão ser um óxido de titânio, algum tipo de óxido que tu vai associar metálico para dar cor, e que tu tem, na verdade, é claro e escuro, não é nem preto e branco. Essas cores, elas são dadas para o computador. Tá? Tu vai lá e faz a cor que tu quiser. Então, esse tom azul esverdeado, acinzentado aí, foi a pessoa que fez, que botou, porque achou que dava um contraste bonito. Mas elas não têm cor. Aqui, material córneo fazendo o tunelzinho. Elas dão fotos bonitas para publicação, mas elas não têm utilidade diagnóstica. Passando para a imunistoquímica. Tá? A imunistoquímica, ela é bastante cobrada em prova. E muita coisa teórica, inclusive, é cobrada, ou invertida. Eles te dão, às vezes, o diagnóstico através da coloração. Marcou citoqueratina de alto peso molecular, não marcou citoqueratina de baixo peso molecular. Numa lesão de pele pode ser o quê? Um carcinoma epidermoide, por exemplo. Vaso celular baixo peso molecular, epidermoide, alto peso molecular. Então, imunistoquímica é a aplicação de métodos e técnicas imunológicos, ligação antígeno-anticorpo, ao estudo de células e tecidos, utilizando vários métodos, mas o mais utilizado é o avidina biotina enzima, que é essa ligação que a gente faz. Tá? Pode ser utilizado para pesquisar antígenos específicos e eles vão ser visíveis porque essa reação gera cor através de um cromógeno, que pode ser marrom, pode ser vermelho. O mais utilizado é o marrom, que é o DAB, diamilbenzeno. É cancerígeno pra caramba, de passagem. Então, normalmente, a lâmina tem um fundo azul, que é hematoxilina, é essa cor eu que dou, é o fundo da cor que eu quero, mas para fazer contraste com o marrom. Como é que eu vou ler isso de uma maneira mais fácil? Azul é negativo, marrom é positivo. Se for vermelho, vermelho é positivo. Azul sempre vai ser negativo. Então, nesse caso, ele está corando alguns núcleos de marrom. Nesse caso aqui, eu sei, porque eu coloquei essa lâmina, isso é um marcador de ciclo celular. Essas células estão iniciando ou em alguma fase da mitose. Isso é um Ki67, tá? Que é um anticorpo utilizado para fazer a avaliação de células em replicação. Quanto maior o índice, você sabe, mais agressivo vai ser a neoplasia, principalmente malignas. Com algumas pegadinhas aí. Então, eu posso utilizar para curar proteínas estruturais, como citoqueratina, como vimentina, no caso dos sarcomas, como S100, nas lesões melanocíticas, curar receptores de proteínas e proteínas relacionadas, o CD20 do linfócito B, que é Cluster Designation, esse nome, as proteínas de adesão celular, VCAN, que é muito utilizado em doenças inflamatórias,
receptor de estrógeno, receptor de androgênio no carcinoma basocelular, curar proteínas que indicam atividade mitótica. PCNA e KM67 é quase a mesma coisa. PCNA ele é um método diferente, não se usa mais porque ele é congelado. Hoje só se usa o método via KM67. Curar oncogenes como CEMIC, P53, HER2-neu, ou HER2, que é utilizado para doença de Paget, por exemplo. Curar agentes infecciosos, leishmania, fungos. É interessante que o BCG que foi utilizado para curar micobactéria também cura fungo. Então, de vez em quando, eles coram proteínas cruzadas que são expressos em outros elementos. Isso aí, algumas proteínas como o S100, o S100 cora até mosquito voando perto da lâmina. É a coloração mais espúria que se tem. Então, é interessante quando uma coloração é S100 negativa, não quando é positiva. Positiva é a mesma coisa vimentina. Qualquer coisa cora vimentina. Quando não cora é que a gente fica feliz. Então, eu vou utilizar em diagnóstico histológico de uma neoplasia indiferenciada, caracterização da origem de uma metástase, se é de pâncreas, se é de fígado, se é de trato gastrointestinal baixo ou alto, subclassificação de neoplasias, em especial linfoma, hoje em mama também se utiliza bastante, identificação e caracterização de alguns produtos secretados pela célula neoplásica, por exemplo, na célula prostática, o PSA, nas células de origem intestinal, o antígeno carcinoembrionário, as cadeias kappa e lambda, no caso da pesquisa em plasmócitos, mielomas, suspeitas de mieloma, discriminação de natureza benigna ou maligna, em algumas situações especiais, BCL2, que é um gene antiapoptótico, KM67, para fazer diagnóstico diferencial entre nervo de Spitz e melanoma, ou entre inflamação e linfoma. Aí tá pegadinha, tá? Esqueçam o que eu vou dizer agora. A inflamação tem índice mitótico mais alto do que os linfomas, que a maioria dos linfomas. Isso é uma coisa que dá um nó na cabeça das pessoas. Então, às vezes, a gente acha que está um KM7 muito alto e fica feliz. Por quê? Porque fala contra linfomas. É a única exceção, a única grande exceção. Então, esqueça. Avaliação prognóstica de neoplasias, por exemplo, BRAF, melanoma, para inclusive avaliar um anticorpo monoclonal contra melanoma. E o que eu falei antes, identificação de agentes infecciosos. Aqui no Brasil se usa muito para leishmania. Lepra nunca funcionou muito bem, porque ele funciona bem quando tem muito. Então, hanseníase virchoviana que eu consigo enxergar até no HE, funciona. Agora, para as indeterminadas, que é que eu gostaria que funcionasse, ela não funciona. Então, deixou de ser utilizada. Eu vou deixar aqui a técnica, basicamente, adesão de antígeno anticorpo, eu vou deixar por escrito. Isso é muito cobrado em trabalho que vocês utilizam em imunistoquímica, em tese de doutorado ou em programas. E ela pode ser resumida basicamente pela ligação de um anticorpo não marcado contra o antígeno estrutural. Aí existe uma ponte com biotina, que é ligada a um complexo avitina-biotina-peroxidase, e essa peroxidase reage com o corante, no caso o DAB, vai dar a cor marrom, vai dar o cromógeno, vai dar a cor, e eu vou utilizar um microscópio comum, não um microscópio de imunofluorescência, que é caro pra caramba. Não vou dar lista de anticorpos, porque isso realmente é muito chato, e isso cai na prova, tá? A listão é enorme, mas vou mostrar isso na prática em algumas situações. Por exemplo, aqui uma metástase em linfonodo, um linfonodo que foi retirado para avaliação, então já sabia que era um SEC, mas tinha umas células que podiam ser só estiócitos periféricos, e na verdade coraram para citoqueratinas, é um pool de citoqueratinas de alto e baixo peso chamado AE1, AE3, ele corou de positivo. Vocês veem que ele cora principalmente citoplasma, tá? Eu posso corar núcleo, citoplasma ou a membrana, parte de fora da membrana citoplasmática. Tem 3 lugares para marcar. De uma maneira geral, a gente diz tudo positivo, mas eventualmente é importante saber a localização, tá? Para a prova não cai, mas na vida real a gente utiliza. Esse caso é um caso hiper interessante, porque era uma lesão basaloide, inclusive com paliçada periférica. Pô, todo mundo olhou e deu, isso aqui é um carcinoma basocelular superficial. Aí a gente foi fazer imunistoquímica, botou o KM67 e tinha que marcar de uma maneira mais periférica. Ele está marcando, geralmente, o epitélio normal, ele marca só a camada basal. Quando vocês têm marcando em todas as espessuras, vocês sabem que isso é uma neoplasia, que no caso, pelo menos in situ.
E ele foi dado Bowen porque ele marcou citoqueratina. Tá? Eu não botei aqui a citoqueratina, que eu gostaria de mostrar a dispersão de células, que no epiderma normal, eles deveriam ficar marcando só a zona basal, como está marcando aqui. Tá? Quando marca disperso, isso fala em displasia acentuada, que é um sinônimo de carcinoma in situ, em pele Bowen. Aqui a mesma coisa com um marcador que é o P16. O P16 é muito utilizado em região anogenital para HPV, para às vezes fazer classificação quando fica difícil separar se é uma displasia de leve, moderado ou alto grau. Às vezes a gente coloca, vocês veem que ele está corando praticamente até as células da superfície. Então, corou toda a espessura, favorece uma displasia de alto grau, que é basicamente um carcinoma in situ induzido por HPV. Então, ele é utilizado para diagnóstico de displasia acentuada em situações de difícil avaliação. No carcinoma basocelular, ele vai corar o pool de citoqueratinas, mas ele cora principalmente citoqueratinas de baixo peso, como CK7, CAM5.2 e principalmente essa proteína que é o BREP4. Tá? O BREP4 ele é altamente específico para os carcinomas basocelulares. Por quê? O carcinoma basocelular, o grande problema dele em diagnóstico diferencial é com tricoepitelioma. Por quê? Porque o carcinoma basocelular também é um tumor de pelo. O tricoepitelioma, a forma comum do tricoepitelioma, é quase igual, ou o tricoblastoma. Mas as neoplasias de pelo não carcinoma basocelular geralmente são BREP negativo. Tá? Então, o BREP é muito utilizado para distinguir um carcinoma basocelular de tricoepitelioma. Basocelular, BREP positivo, tricoepitelioma, BREP negativo. O BCL2 é uma proteína antiapoptótica que vai ser manifestada eventualmente em basocelular. Ele manifesta muito pouco, então assim, ele é utilizado de vez em quando, tá? Não é utilizado sempre, ele é quase sempre um diagnóstico diferencial também desses tumores de pelo indiferenciado, especialmente tricoepitelioma, porque o tricoepitelioma não cora BCL2. Quando eu tenho diagnóstico diferencial com lesão basaloide de glândula sebácea, a glândula sebácea marca principalmente EMA, que é negativo no vaso celular. O vaso celular também não cora C, que pode eventualmente gerar carcinoma sebáceo. Tá? Ele cora CD10, que é um marcador inespecífico muito usado para estroma. Ele cora receptor de andrógeno, que o tricoepitelioma não cora. Então, doença de Bowen, ele vai corar citoqueratinas de alto peso, por exemplo, CK5/6, que é uma de alto peso. Não cora de baixo peso, por exemplo, 7 ou 20, que são utilizados. Carcinoma sebáceo vai ser EMA positivo e BCL2 negativo. O vaso celular é o contrário. Tricoepitelioma desmoplástico, eles não vão marcar o BREP, né? São BREP negativo, mas eles podem marcar as células de Merkel, que é uma pegadinha, mas marcam pouco. E o basocelular não marca CK20. E o carcinoma de célula de Merkel, que também é basaloide, vai marcar CK20, mas em todas as células. Então é bem diferente. Basaloide não é a mesma coisa que basocelular. Aqui vocês estão vendo uma rara metástase de basocelular num linfonodo sentinela, marcando aqui no caso citoqueratinas alto e baixo peso, que jogou para tudo. Mas como o paciente estava operando basocelular, já se sabia. Aqui vocês estão vendo um carcinoma sebáceo. Ele é uma lesão basaloide, parece um carcinoma basocelular infiltrativo, né, com um padrão quase desmoplásico, mas ele corou para EMA. Então, apesar dessa lesão ser basaloide, não ter célula clara, que geralmente que parece, que a gente vai ver sempre no carcinoma sebáceo, se ele for um carcinoma sebáceo muito primitivo, ele vai começar a expressar coisas que não são expressas em vasos celulares, como o EMA, apesar de serem basaloides e serem confundidos na hematoxilina e eosina. Aqui vocês estão vendo aquele caso, um caso de Bowen, que estava marcando como, na histologia como se fosse um Bowen também. Esse aqui é o contrário, o outro era um Bowen que parecia um vaso celular. Aqui vocês têm um vaso celular com células mais claras e ele parecia um Bowen. E quando corou o BREP4 deu positivo. Tá? Então vocês estão vendo, o BREP4 é quase assinatura. É muito raro o BREP4 difuso e intenso ocorrer em outra neoplasia. Então eu vou utilizar muito o BREP4 para carcinoma basocelular. Outra doença que é muito badalada em imuno é o PAGE, em que ele marca
marcadores de glândulas anexas de pele, o antígeno carcino embrionário, CEA, o EMA, e citoqueratinas de baixo peso, como CAN5.2 e o CK7. Aí vocês vão dizer, é a mesma coisa que marca, né, o base celular, mas ele não marca BREP4, tá? O CK20 é utilizado quando eu tenho uma situação de peixe extramamário, porque ele marca a origem gastrointestinal. Normalmente, essas lesões elas sempre estão ligadas a uma neoplasia, nem que seja subclínica, de origem glandular, ou mamária ou de trato gastrointestinal, na maior parte das vezes, e depois tem umas bruxarias de glândula écrina e bexiga, mas que são absurdamente raras. Ele marca um marcador originalmente descrito em ovário, que é o GFCD15, então a gente utiliza uma bateria para marca HER2, que é menos positivo quando for fora da mama, na mama marca 85% das vezes e fora da mama 35% das vezes. Por que se pesquisa muito o HER2? Porque além de dar fator prognóstico para a mama, ele pode ser utilizado na positividade do anticorpo monoclonal específico, que é o trastuzumab. Diagnósticos diferenciais entram o melanoma, principalmente formas pouco pigmentadas, né, melanóticas, que vai marcar esse 100, HMB45, PRAME e melan-A. A doença de Bowel empagetoide vai marcar a queratina de alto peso e os outros marcadores de mama são negativos, HER2, CEA, EMA vai ser negativo. E existe um linfoma de pele, que é uma micose fungoide com células claras, com um padrão pagetoide, que é a doença de Voron-Kolla, porque vai marcar marcadores de linfoma T, células T como micose fungoide, CD3, CD4, CD5 e CD8. CD7, normalmente, ele para de expressar, né, nessa fase, quando ele já é Voron-Kolla. Então, vocês têm essa tabela que é importantíssima para a prova. O Bowen é negativo para C, é positivo para citoqueratinas A1 e A3, negativo para S100. O PAGE é positivo para C, a citoqueratina, e o melanoma in situ para S100 ou outros marcadores, dependendo da bateria. Tá? Isso é muito cobrado para a prova. Ali está a marcação do PAGE para vocês memorizarem. Isso é cobrado a cada 2, 3 anos, pelo menos. Que vocês têm a dispersão de células claras por toda a espessura da epiderma, incluindo células isoladas ou ninhos de diferentes tamanhos. Esse padrão é chamado de disseminação pagetoide, porque ele ocorre também no melanoma in situ, mesmo no BAL em células claras, mas esse aqui é tão bonzinho que ele tem até um lumen. Então ele está mostrando diferenciação glandular, por isso que eu sei ele é originário num carcinoma ductal. Aqui vocês têm a coloração de baixo peso, nesse caso aqui foi feito CK7, que marcou hiperpositivo, ele marca principalmente a membrana citoplasmática, né? Membrana celular, marcando o CEA, vocês veem que o CEA não marca tão intenso, então até a intensidade na mesma lesão às vezes fica um pouco diferente, fica mais apagado, mas vocês veem que deu positivo bem nítido. Aqui no caso o HE de novo para mostrar para vocês, KI67, que não ajuda, só para dar índice que a gente coloca, porque o pessoal da mama trabalha com isso em fator prognóstico. Receptor de estrogênio positivo, S100 negativo para mostrar que não é um melanoma, CEA positivo e o HER2 positivo. Tá? Então, mostrando os marcadores principais, HER2, CEA, receptor de estrógeno, um PAGE bem positivos. Melanoma tem bastante coisa também. Geralmente, o que a gente vai utilizar para avaliar uma lesão indiferenciada, especialmente num fragmento pequeno, biópsia obtida por punch, o S100, que praticamente 100% é positivo para S100. Em segundo lugar, que cora 95% das vezes, é o HMB45 e o MARCH1. O MARCH1 é chamado muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul de melan-A. Tá? É o nome comercial dele. Então, MARCH1 seria o nome técnico, melan-A é um nome comercial. Muitas vezes o pessoal usa os dois. Então, guardem esses dois nomes. O HMB45 tem uma coisa muito legal, que só acontece com ele, tá? Que é característico, chamado maturação melanocítica. Ou seja, o HMB45 ele é mais expresso em células jovens. Então, se eu tenho uma lesão composta, uma lesão composta pode ser um nevo composto ou um melanoma. Melanoma sempre
uma exceção de 1% ou menos, quase sempre ele tem um componente juncional e, quando invade, componente dérmico. Então, ele quase sempre é composto. O HMB45 em nevo, ele cora só o componente alto, ou intraepidérmico ou dérmico alto. Ele não cora para baixo. Então, ele tem um gradiente. E esse gradiente eu chamo de maturação melanocítica. Esse gradiente, então, ele é positivo em lesão benigna e negativo em melanoma. Melanoma, ele marca positivo aleatório. Ele é muito utilizado, HMB45, para avaliação de melanoma, principalmente melanomas invadindo derma, em qualquer altura. O PRAME é um corante mais recente, de 10 anos para cá, muito utilizado em lesão in situ. Ele perde um pouco a utilidade em lesão mais espessa, porque os outros são mais baratos e mais fáceis de ver. Por que o PRAME é chatinho? Porque o PRAME é um marcador nuclear, tá? Então ele não fica tão evidente, ele fica mais apagado. E segundo, para ser considerado positivo, o PRAME tem que corar pelo menos 75% dos núcleos daquelas células. Se tiver 50% que parece alto, não ajuda em nada. Ele é negativo geralmente. Tá? Eventualmente, 5 a 10% dos melanomas indiferenciados marcam vimentina e citoqueratinas, começam a falsificar outras origens, pode mimetizar, inclusive um carcinoma epidermoide diferenciado. Ele pode corar em 1% das neoplasias menos diferenciadas, tirosinase, MIFT, é um grupo bem pequeno, a gente utiliza para geralmente lesões com células que parecem linfócitos. E lembrar que a gente pode utilizar o índice mitótico marcado através do KM67, né? Ou indireto pelo BSL2 para ver maturação ou apresentação de células de linfócitos antiapoptóticos em lesões benignas. Então, o SPID, por exemplo, tá? Eu vou fazer o KM67. O KM67 vai aparecer com contagens em torno de 0 a 1%. Se tiver mais de 4 a 5%, provavelmente é um melanoma. Se tiver 10%, é melanoma. Tá? Geralmente, as lesões benignas, elas têm contagens mitóticas muito baixas. Mas, cuidado, eu posso ter um melanoma com zero mitoses no KI67, por incrível que pareça, principalmente em lesão in situ. Tá? Pode não pintar absolutamente nada. Então, ele só é bom quando ele é bem positivo. Quando ele é muito baixo, fica em cima do muro. Além disso, o BCL2 ele é mais comum de aparecer em contagem mais alta, aí é o contrário, em situações benignas. O P16 é outro marcador que a gente tem usado bastante, mais que BCL2, que é mais difícil de trabalhar. P16 positivo forte, ele favorece a apresentação de um nevo de Spitz contra um melanoma, por exemplo. Então, P16 cora mal, melanoma cora bem as lesões benignas. E, cada vez mais, os biomarcadores, que desse mais comum de todos é o BRAF. Tá? O BRAF é utilizado como fator prognóstico, como auxiliar para determinar tratamento terapêutico. Então, aqui vocês têm um S100. O S100, mesmo se tu tirar a etiqueta, um patologista de pele, ele sabe que é S100 porque ele é o único que cora citoplasma em núcleo ou só núcleo. Ele cora de qualquer jeito. Então, a gente sempre faz essa piada, que ele cora até mosquitos se passar por perto. Ele é um corante muito bom quando é negativo. Quando ele é positivo, eu sei que melanoma, mas nevo também dá positivo. Então, ele não diferencia benigno de maligno. Como é que eu diferencio na maior parte das vezes? Pela apresentação, pela arquitetura de apresentação. Tirando o KM67. Se ele tiver presente mais de 10%, eu vou saber que é melanoma. Aí não precisa ter padrão nenhum. Tá? Aqui no caso é o HMB45, mostrando aqui a marcação citoplasmática. Vocês veem que o núcleo não marca. Vocês têm inclusive os dendritos. Olha que bonitinho, parece um polvo, né? Aqui vocês têm um KM67 numa lesão de células linfocitóides, e vocês veem que mesmo numa lesão horrorosa, que a gente tem dificuldade de saber que é o melanoma, ele está corando aqui uns 15, 20%, ele não cora muito. Não pense que os melanomas têm alto índice mitótico, porque o melanócito não é uma célula que gosta de reprodução, são meio avessos. Micose fungoide é um linfoma de células T, então ele vai marcar principalmente perfil T positivo, em especial predominância de CD4.
mas ele marca CD2, CD3, CD4, CD5, CD8 e perda precoce do CD7. Então, essa perda precoce do CD7 é muito valorizada, apesar que algumas situações inflamatórias mimetizam a perfeição, inclusive com perda de expressão do CD7. Dermatite atópica, drogas anticonvulsivantes em especial e infecção viral por Epstein-Barr. Tá? Esses três aí podem falsificar uma micose fungoide, que é uma beleza. O que a gente procura é um fenômeno chamado de restrição mono-oligoclonal. Tá? Por exemplo, ele marca CD2, CD3, CD4, CD8, mas não marca CD5 e CD7. Então ele está tirando, né, dois marcadores comuns. O CD7, eu até posso ficar na dúvida, mas se perder o CD5, eu sei que é uma micose fungoide. Por quê? Porque é extremamente raro uma célula não expressar CD2, CD3, CD5, CD7. CD8, como é uma célula menos presente, especialmente em adulto mais velho, vocês têm, às vezes, um número tão pequeno que parece negativo, mas às vezes é suficiente. Lembrar que na natureza o CD4 é 2/3 e o CD8 é 1/3 da quantidade dos linfócitos T. Aí isso é o normal. E também tem o contrário. Em criança, vocês têm formas hipocromiantes que são CD8 positivas e CD4 negativas. Tá? Essa inversão do padrão, ela é tipicamente apresentação hipopigmentada ou acrômica de criança, que é uma forma hiperbadalada em prova. Tá? Ali eu botei as células, as situações, aliás, que podem causar confusão na vida real, em prova raramente vão botar isso. Vocês têm ali como o linfócito quase não tem citoplasma, ele marca, né, uma margem ao redor do núcleo. Aqui no caso é um marcador tipo CD3. Aqui vocês têm uma outra forma de micose fungóide que eu já falei antes, e que é a terceira vez que eu falo nessa semana em Vohriger-Kollop. Então vocês têm uma chance de cair, que eu sou bom de acertar a questão assim em adivinhação. Qual é a diferença de Vohriger-Kollop de Kettro-Goodman? O Vohriger-Kollop é uma lesão geralmente única, ou só de palma, ou só de planta, ela é localizada. E a forma sistêmica, pegando uma parte maior, ou em vários lugares ao mesmo tempo, é chamado de Kettro-Goodman. É a mesma coisa com nome diferente, ou o nome que seria mais correto de utilizar, reticulose pagetoide, que tipicamente ela inverte, ela é principalmente CD8 positiva e CD4 negativa. E ela marca forte também para CD3. Então aqui em cima vocês têm o CD8 e embaixo CD3 positivo. Ela é uma lesão clinicamente interessante, porque ela parece psoríase, ela é muito parecida com psoríase palmoplantar, e histologicamente é uma micose fungoide. Então, quase sempre parece que está havendo algum problema de comunicação. Mas sempre quando se dá esse diagnóstico, é muito raro, o pessoal liga para o patologista dizendo que é um erro porque é uma psoríase. Ela imita clinicamente uma psoríase, que é uma beleza. Tá? Aqui no caso, uma histiocytose de Langerhans com CD1A positivo, vocês estão vendo que ela está corando bem forte, nesse caso sem epidermotropismo, e ela está marcando forte também a marcação para S100, né? O que vocês veem com S100, por ser um corante um pouquinho mais vadio, né? Ele cora um monte de coisa, ele está corando aqui pequenos filetes nervosos, está marcando a basal da junção. Por isso que eu sei que o de baixo, eu não preciso nem olhar as etiquetas, eu sei que o de cima é CD1A e o de baixo é S100, porque ele está corando mais do que o CD1A, que é mais específico para a célula de Langerhans. Aqui no caso, é uma questão que já caiu na prova, em que vocês têm um macrófago fagocitando neutrófilos, numa doença de Rosai-Dorfman, e essa situação aqui marcada no X está bastante corada para LCA, que é o CD45-RO, mas guardem como LCA, que é um marcador comum de células neutrofílicas. Esse fenômeno é chamado de emperopolese, tá? E isso já caiu na prova. Esse nome horroroso já caiu. Não perguntou sobre o Rosai-Dorfman, mostrou uma foto muito similar a essa foto no HI, perguntou que fenômeno era esse. Ah, sabe quantos casos, quando caiu na prova, sabe quantos casos tinha de Rosai-Dorfman cutâneo? 32. Eu contei e mandei para a banca para eles se darem conta de que eles estavam perguntando um absurdo, na época que eles permitiam que a gente revisasse as questões.
Sarcoma, se usa muito essa tabela, principalmente os dois primeiros que eu quero que vocês guardem. Dermatofibrosarcoma protuberante, ele cora CD34, tá? E é negativo para os demais. E o cora CD34 e vimentina, que qualquer coisa cora vimentina. E o dermatofibroma, ele cora fator 13, actina de músculo liso e vimentina. Vocês veem que vimentina é quase tudo, né, de linhagem mesenquimal. Mas é essas duas aqui de cima que eu quero que vocês guardem. Diferencial de dermatofibrosarcoma protuberante de dermatofibroma. E para mostrar, aqui vocês têm essa lesão com essas células fazendo desenhos como se fossem vórtices de ciclones, que é chamado de padrão historiforme. Um nome bonito, né? Padrão historiforme. Aqui marcando o CD34 positivo e a actina de músculo liso negativo do outro lado. Vocês veem que as células embaixo estão negativas e esse positivão que tem aqui é o músculo eretor do pelo, que marca a actina de músculo liso, que é músculo liso. Então, vocês têm, às vezes, marcadores internos para mostrar. Vocês veem que o CD34 aqui, ó, não marcou o músculo eretor do pelo. Essa foto está muito bonita para uma prova. E, por último, a imunofluorescência, que eu vou tentar dedicar 5 a 10 minutos. Ela é muito parecida com o mecanismo antígeno-anticorpo, só que tu utiliza um corante fluorescente. Lembrar que uma outra questão que já caiu na prova é que o material pode vir congelado até 2 dias ou em meio de Michel até 2 semanas. E, ao contrário da imunistoquímica por actina biodina, que eu posso utilizar qualquer coisa, eu vou utilizar aqui marcadores específicos, que é IgG, IgM, IgA, C3 e fibrinogênio. Tá? Além disso, eu tenho que ter algumas noções de localização topográfica, porque se for lesão de área fotoexposta ou fotocoberta, isso pode modificar numa pesquisa de lúpus eritematoso ou dermatomiosite. Aqui é o microscópio de imunofluorescência, é o microscópio que a gente tinha no Clínicas. Esse trabalho da Valéria Ock, de 2010, está excelente até hoje, porque não mudou absolutamente nada. Isso vocês têm acesso grátis nos anais. A classificação molecular está cada vez mais na moda perguntar o que é desmogleína, onde que cai, que está associada a pênfigo vulgar, desmogleína 3, pênfigo foliáceo, desmogleína 1 e assim por diante. Eu não vou ler isso aqui, mas vocês têm que ter essa tabela em mente para a prova. E vocês têm aqui a mesma coisa nas lesões subepidérmicas. E vocês têm padrões, né, que geralmente a gente relata o sítio primário do depósito imune junto com o tipo de monoglobulina e a intensidade. Então, isso vai gerar as seguintes figuras. Intracelular, que é a trama de galinheiro, né, tela de galinheiro. Intercelular dá principalmente no pênfigo vulgar e amiguinhos, pênfigo foliáceo, pênfigo paraneoplástico junto com mais alguma coisa, pênfigo IgA. Juncional, marcando a zona na membrana basal, de forma linear no pênfigoide bolhoso e granular, no lúpus eritematoso ao longo da junção e na dermatite petiforme nas papilas dérmicas mais afetadas. Quando for juncional e vascular, pensar em porfiria cutânea e eventualmente lúpus eritematoso, mas aí o padrão aqui vai ser fibrinogênio, no lúpus vai ser C3, IgM ou uma mistura de vários, e fibrinogênio na fase tardia. Na porfiria cutânea tardia é só fibrinogênio. Vascular, na vasculite leucocitoclástica, principalmente IgA, para ver Renotion Line. E quando for papilar granular focal, isso é típico da dermatite petiforme, que é IgA, vai diferenciar da IgA linear, obviamente, mas lembrar que IgM marca em líquen plano, principalmente quando fazem pesquisa de cavidade oral. Então aqui vocês têm o padrão do pênfico, que é a tela de galinheiro, o padrão granular de papila em IgA, dermatite petiforme, ao redor do vaso em vasculite, irregular juncional lúpus e juncional linear, que é o padrão do pênfigoide bolhoso. Geralmente o corante é verde, viu? É o mais comum de todos. Existem outras cores, mas a gente usa só o verde. Aqui no caso, vocês têm uma lesão bolhosa num tronco posterior de um paciente idoso, com uma clivagem subepidérmica e uma bolha quase sem conteúdo, além de plasma. Então, vocês têm um padrão típico de pênfigo vulgar e tipicamente está dando o padrão de tela de galinheiro. Vocês veem que ele é bem positivo na tela de galinheiro.
Ó, mesma coisa, marcando IgG em especial. E vocês veem que ele está marcando a metade inferior, porque ele marca principalmente a passagem da imunoglobulina por embebimento. Isso é importante porque o pênfigo foliáceo tem o mesmo padrão, mas curiosamente ele expressa desmogleína alta, então ele vai marcar principalmente a metade superior. Isso não é válido para diagnóstico diferencial, mas a gente geralmente coloca isso numa nota porque favorece frente à clínica. Como a histologia no HE de um pênfigo vulgar e um folháceo é muito diferente na maior parte das vezes, cuidado que pode ter sobreposição, mas a maior parte das vezes é distinto, matou a charada. Tela de galinheiro em IgG, padrão juncional linear para IgG, vocês veem que às vezes pode parecer borrado, mas isso é incidência. A maior parte ele tem a mesma espessura, favorece pemphigoide bolhoso. A mesma coisa marcando C3 linear, juncional, homogêneo, pemphigoide bolhoso. Marcando teto e não marcando assoalho em salt split skin, favorece pemphigoide bolhoso. O contrário, a gente vai pensar em epidermólise bolhosa adquirida. Ó, marcando a base, uma epidermólise bolhosa adquirida. Teto nitidamente negativo, a junção. Fazendo essa bolinha salpicada bem em cima da papila, da ponta da papila, que é o microabscesso de Pierre, marcando IgA, vocês têm diagnóstico de dermatite herpetiforme. Se ela for linear juncional para IgA, só pode ser dermatite IgA linear, dermatose IgA linear, não tem outra coisa. E marcando padrão irregular, que marca a junção, vocês veem que ela falha, ó, tá faltando pedaço. Tá marcando pedaço de vaso, tá marcando até núcleo de queratinócito. A única coisa que consegue fazer essa esculhambação em imunoglobulina em C3 é lúpus eritematoso. É o tipo de lúpus eritematoso em área fotoexposta. Né? Fica muito exuberante, né? Aqui vocês têm um padrão também borrado, ó, vocês veem que às vezes fica mais claro, mais escuro. Um padrão juncional irregular, típico aqui no caso C3, complemento. E aqui marcando os corpos apoptóticos, ele marca mais corpo apoptótico do que qualquer outra coisa na fase tardia do líquen plano. Esse tipo de lâmina é extremamente raro. Geralmente, quando pedem imunofluorescência de líquen plano, é líquen plano oral. A maior parte das vezes, para fazer diagnóstico diferencial infiltrado liquenoide de uma displasia leve, às vezes imunofluorescência ajuda. Tá, pessoal? Aqui vocês têm também uma vasculite neutrofílica marcando fibrinogênio e é basicamente igual, mas marcando IgA no Renosh Online. Então as caras são as mesmas, o padrão é similar. O que muda é o anticorpo utilizado, que no caso o anti-IgA. E aqui vocês têm a marcação de junção e vasos, inclusive esses vasos obliterados, esses dois vasos aqui estão completamente obliterados. No lado direito vocês têm vasos levemente espessados, mas tem diferentes padrões, marcando C13 e fibrinogênio, favorece porfiria cutânea tarda. Tu sempre tem que colar a clínica não, a lâmina histopatológica, a clínica ajuda, mas a lâmina histopatológica em HE junto com a imunofluorescência. Se vocês olharem só uma coisa ou só outra, fica sempre na altura diferente, sempre vai ficar manco, não vai nunca fechar os diagnósticos, tá, pessoal? E só para mostrar que eu falei para vocês, vocês podem ter corante da cor que vocês quiserem. Eu me passei um pouquinho na hora, porque eu adiantei.